Ele não quer pastor que se colocam como senhores. Ele quer pastor que se coloca como servos. Ele quer pastor que esteja à frente, mas um pastor que faz a experiência do amor, que ama o seu povo. O bispo pediu para as irmãs, vou usar a palavra como se ordenou para as irmãs, para elas pararem de rezar no início da missa por ele e pelo Papa. Olá, amigos, salve Maria! Um episódio dramático está ocorrendo na diocese de Ituiutaba. O bispo da região, Dom Irineu Andreassa, tem perseguido as irmãs sacramentinas de forma implacável. No mês passado, Dom Andreassa tentou impor um isolamento social para as irmãs como parte de um assédio maior. Em comunicado oficial, o bispo afirmou que fechar o convento à participação dos fiéis com o isolamento social seria a medida mais lógica diante da recusa das irmãs em tomar pela terceira vez o soro mágico. Foi uma ordem dele. Não é para vocês rezarem mais, porque vocês não estão querendo vacinar. E porque as 6 irmãs não quiseram tomar mais uma vez este soro milagroso, porque elas temem as possíveis consequências da terceira dose. E os próprios médicos pediram que elas não tomassem outra enquanto não resolvessem os problemas de saúde que apareceram recentemente. Que as irmãs elas tomaram a primeira e a segunda dose, mas infelizmente algumas tiveram alguns problemas de saúde resultantes das vacinas, e a equipe médica que atua com elas, que cuida delas, orientaram elas não tomarem a terceira dose por enquanto, devido a esses problemas que elas tiveram. Das 6 irmãs, 5 tiveram reações. O drama das irmãs chegou até os leigos da cidade e eles foram a público para defendê-las nos meios de comunicação. O convento foi inaugurado em 2001 e o propósito dele é Jesus sacramentado, é a adoração perpétua, que vem para cá adoradores, né, que fica diante do Santíssimo, o Santíssimo fica exposto para a população e as irmãs ficam em oração, então é muita graça que a população recebe, né? Dom Andreassa afirmou, no mesmo comunicado, que os últimos diálogos teriam sido desgastantes e dolorosos. Dolorosos para quem, Dom Andreassa? Se o Senhor tem o poder de açoitar e as freirinhas têm a única opção de serem açoitadas. Diz lá o Evangelho, ele teve compaixão. Trata-se de uma frase que deixa escapar a postura intransigente do bispo de Ituiutaba. As freiras estão com tanto medo que a superiora emitiu uma nota sobre as perseguições relacionadas à terceira dose, afirmando que o bispo começou a pautar o tema do fechamento do convento em janeiro de 2022. Se por um lado soubemos que os fiéis conseguiram reverter a questão do isolamento e o próprio Dom Andreassa andou afirmando que este não é mais um problema, por outro, eles não foram capazes de estancar todas as perseguições. Em primeiro lugar, o bispo tem tentado asfixiar as irmãs financeiramente, de modo que elas não tenham nem mesmo o que comer. A gente não pode dar dízimo, isso o senhor deixou bem claro, apesar de que eu dou meu dízimo, eu gasto, algumas coisas com elas. Compaixão. E em segundo, Dom Andreassa pretende afastar o contato dos leigos com a superiora do convento, de modo que ele possa aumentar as suas perseguições às freiras, sem medo de uma nova resistência por parte dos fiéis. Eu sei que vocês me tiraram de todas essas atividades que eu presto a elas, de todas essas funções que eu presto a elas. Vocês me tiraram para punir as irmãs. A ânsia por afastar os leigos do convento tem sido tão grande que o bispo tem proibido até a caridade dos fiéis, que tem se prontificado a levar as irmãs que têm problema de saúde até o médico. Eu as levo no dentista. Ah, mas dentista não tem todo dia? Não. Todo dia não, mas tem sempre, porque tem uma que tem aparelho e tem que levar toda semana. Então elas vão para o psicólogo 2 vezes por semana cada uma. Elas vão ao médico ginecologista, aos exames de imagem, exame de laboratório, sou eu que levo, sou eu que busco. Mas também a gente não pode deixar as irmãs passarem falta, passarem fome.
Elas não podem ter dízimo. Elas vão viver do quê? Do quê? E por que o bispo estaria se portando assim? Ora, cada vez mais o CDB tem sido uma central de denúncias. Por isso, já percebemos que as perseguições gratuitas de bispos aos padres e freiras piedosos tendem a ser sinais de um problema moral na vida do próprio bispo, que não se comporta de acordo com a sua vocação. E depois eu me converti. Né? Me converti e passei a ser palmeirense. Tanto é assim que não nos surpreendemos quando as primeiras denúncias começaram a aparecer nas redes sociais, de seus ex-diocesanos de Lages e dos atuais fiéis de Tuiutaba. De novo, Dom Irineu, em Lages, quando o senhor passou pela Diocese de Lages e esteve como bispo diocesano, o senhor também fechou ou transferiu, né, vamos dizer assim, transferiu as nossas irmãs clarissas para outro lugar, não é? E o senhor sabe muito bem que algumas delas tiveram que voltar para casa dos pais, inclusive. Talvez o senhor que prega tanta comunhão com o bispo, né? Talvez o senhor que prega tanta comunhão com a igreja, quem sabe o senhor prega tanta transparência, o senhor já contou para o povo de Tuiutaba o que originou sua transferência dessa diocese de Lages? Eu, como jornalista, posso dizer, viajei por essa diocese toda, entrevistando ex-seminaristas e seminaristas. Posso dizer para você, não foi brincadeira o que a diocese de Lages viveu. As denúncias contra o bispo de Tuiutaba precisam ser verificadas pela Nunciatura Apostólica. Leigos das duas dioceses entraram em contato conosco e informaram que eles estão tendo uma grande dificuldade para conseguir uma audiência com o núncio, de modo que esperamos que o núncio receba os fiéis e as provas que eles têm para apresentar. Oremos pela conversão do bispo de Tuiutaba e pelo fim da perseguição às freiras sacramentinas. E para aqueles que puderem ajudar também materialmente, nós conseguimos obter o Pix do convento. E que viva Cristo Rei!